Né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de conjuntos, a nossa primeira aula desse conteúdo. Vamos falar aqui inicialmente sobre três noções essenciais de conjuntos que todo mundo precisa ter antes de fato, começar a estudar conjuntos. A primeira delas é que essas três noções aqui, né, que no caso são conjuntos, elementos e pertinência de elemento e conjunto, elas são noções que você não precisa ter uma definição formal, matemática. É aquela coisa, você aceita que existe. Simples assim. Falando um pouquinho sobre elas, conjuntos, pessoal, nada mais são do que sacos de elementos. Na prática, o que é que isso quer dizer? Um conjunto ele vai ser um local onde eu vou guardar elementos. Uma caixa, é, uma sala de aula, enfim, é algum espaço. De maneira bem simples e objetiva seria isso. Já os elementos são partículas presentes no conjunto. Vamos pegar esse exemplo novamente, né? O exemplo de uma caixa. Uma caixa de sapatos, a caixa seria o conjunto e os sapatos seriam os elementos. Uma sala de aula. É, a sala de aula seria o espaço, seria o conjunto. Já os alunos, as carteiras, a lousa, tudo que está dentro da sala de aula seriam os elementos desse conjunto sala de aula. Beleza? Agora falando sobre pertinência de elemento e conjunto, aqui é uma coisa mais conceitual, certo? Do que vai se tratar a pertinência de elemento e conjunto? Ela vai consistir, basicamente, no conceito de se algo pertence ou não a um conjunto. Se ele é pertencente. Deixa eu pegar um exemplo aqui. É, um exemplo, um aluno da turma B. Ele faz parte de um conjunto. Ele pertence a um conjunto, que é o quê? É a turma B. Agora vamos pegar outro, que no caso seria um aluno da turma A. Ele faz parte de um elemento, de um conjunto, perdão. Qual seria o conjunto? Ele pertenceria à turma A. Agora, se eu escrevesse assim, ó, deixa eu pegar aqui o lápis, ó. Aluno A, aluno B. Deixa eu pegar um aluno de cada turma. Vamos supor, um aluno da turma A é o Yuri. Um aluno da turma B é o Lucas, supondo, tá? Quaisquer nomes. Eu posso dizer, pessoal, que o Yuri ele pertence ao quê? À turma A. Porém, o Yuri ele não pertence à turma B. Só que aí que tá, o símbolo vai ser o mesmo de pertence, né, que é esse ezinho, só que cortado. Então, sempre que você for olhar algum texto matemático com elementos matemáticos, né, com símbolos, se você vê o ezinho, ele se trata de pertence. É isso que ele quer dizer. Ele se traduz como pertence. Agora, o ezinho cortado, ele se traduz como não pertence. Show? Então, continuando aqui, falando um pouco sobre o Lucas ele pode pertencer ou não às turmas. No caso da turma A, ele
não pertence. No caso da turma B, ele pertence. Ele faz parte do conjunto chamado turma B. Beleza? Pois bem, falamos um pouco sobre esses três tópicos iniciais, que são as noções essenciais para entender conjuntos. E vamos falar um pouco sobre formas de se representar um conjunto. Existem duas delas, as mais usuais. Vamos aqui. Opa, pegar o lápis Sense aqui. Representações de conjuntos. Existem dois tipos. Existe essa primeira aqui, ó, que é basicamente eu declarar quem é o conjunto pelos seus elementos. 1, 2, 3 e 4. E tem a outra que é por diagrama, que aí alguns já devem conhecer o diagrama de Venn. Seria basicamente eu escrever A e do lado dele uma figura geométrica, como esse ovo aqui, essa elipse. E eu escrever nela os conjuntos, ó, pontinho 1, pontinho 2, pontinho 3, pontinho 4. Tranquilo? Seriam basicamente essas as formas de se representar um conjunto. Sobre pertinência, isso também vai ser abordado nessas representações. Eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó, e dizer que o 5 ele não pertence ao A, porque ele não está escrito aqui dentro dessas chaves. Ou então eu posso dizer aqui, ó, que o 5 ele não pertence ao A, porque ele não está dentro dessa figura geométrica aqui, desse diagrama do conjunto A. Um detalhe importante é que sempre que eu vou declarar no conjunto, essa letra aqui, ó, ela tem que ser maiúscula, tá? Sempre. Maiúscula, sempre. Isso é uma convenção que é utilizada para representar e acaba que muita gente aceita ela. Enfim. Enfim, vamos pegar aqui agora alguns exemplos para a gente descrever esses conjuntos. Esse primeiro aqui é basicamente o conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Simples assim. Agora, se eu quisesse, por exemplo, representar o conjunto de vogais, quem seriam os elementos? Seriam as letras A, B, C, D e E. Ou então, eu poderia representar ele através do diagrama. Pontinho A, pontinho B, pontinho C, pontinho D, pontinho E. Se fosse os das consoantes, aí seriam todas as outras letras. No caso, acho que são 21, né? Ao todo são 26 letras, então 26 menos 5, 21 letras seriam consoantes, certo? Outro exemplo que a gente pode pegar, além de letras, né? Poderia, por exemplo, a gente poderia fazer dos conjuntos dos números primos. Vamos aqui, ó. Números primos. Vamos pegar aqui, ó. Os números primos, eles pertencem a um conjunto P, inicial de primo, né? Quais são os números primos? Todos os números que são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Esse conjunto, pessoal, ele é infinito, tendo em vista que existem infinitos elementos
que no caso são os números primos. Um conjunto infinito nada mais é do que um conjunto que tem infinitos termos, certo? Essa situação aqui, ó, de ter as reticências é uma forma de se representar esse conjunto infinito. Eu vou já falar um pouquinho mais sobre ele. Mas esse seria o conjunto dos números primos. Na forma de diagrama, ele seria, por exemplo, assim, ó, P, o círculo, e dentro do círculo, os elementos. Opa, vamos lá. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Podemos colocar as reticências assim, né? Ó. E lá vai pedra, e lá vai termos. Existem inúmeros exemplos que a gente pode citar, tanto numéricos quanto outros quaisquer. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês qual que seria o conjunto de frutas existentes no mundo, existem várias frutas do mundo, né? Vários tipos, tamanhos, cores. Mas me cite um elemento qualquer desse conjunto de frutas existentes no mundo. Você poderia citar banana, melancia, maçã, enfim. Você poderia também me citar, me perguntar qual que é o conjunto de frutos verdadeiros. Aí já vai misturar um pouquinho com biologia. Esse conceito de conjuntos ele tem muita interdisciplinaridade, só que principalmente ele é muito genérico. Então, assim, o que acontece? Eu posso procurar aplicações dele em vários setores de conhecimento, em várias áreas, né? Como, por exemplo, a própria biologia que utiliza, é, por exemplo, a taxonomia, né? A divisão de seres vivos de acordo com suas características. Isso é uma forma de conjunto, de representar seres vivos através de conjuntos de seres vivos. E aí tem, né, os conjuntos menores, mas a gente ainda vai chegar nisso. Um último exemplo que eu poderia citar hoje, mais simples, como por exemplo aqui, ó, conjuntos, o conjunto que tem os números inteiros de 0 até 100. Aí eu poderia escrever ele de duas formas. No caso, com chaves 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até chegar no 100, ou através, novamente, do diagrama. Só que aí, pessoal, tem um detalhe importante. Eu mostrei aqui dois exemplos de como se representar conjuntos quaisquer de diferentes formas. No caso aqui, é, eu mostrei anteriormente, na página anterior, é, conjuntos infinitos, aqui, né, ó, onde a gente pode perceber que tem as reticências no final da representação para demonstrar que ele é infinito, que ele continua infinitamente. Aqui também, né, ó. Nesse caso aqui é um conjunto infinito. Já nesse conjunto aqui, nesse outro, ele também é representado com as reticências. Só que no caso ele não é infinito, ele tem um fim. Portanto, ele é finito. Só que qual que é o detalhe? Ele tem as reticências para representar que o conjunto tem elementos que não foram citados, mas que existem. Essa situação. É para isso que serve tudo isso. Essas duas formas de representar. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre é, propriedades de um conjunto. Isso aqui é uma outra forma de se descrever um conjunto, tá? Vamos lá. Descrição por uma propriedade. Vamos aqui.
Quando a gente pega, por exemplo, um conjunto, eu posso representar ele através de uma propriedade da seguinte forma. A abre chaves e os conjuntos, os elementos presentes nesse conjunto são x, tais que x tem uma propriedade. Aqui é uma forma genérica, eu vou mostrar alguns exemplos, tá bom? Mas antes de tudo, vamos primeiro entender algumas coisas. Esse símbolo aqui, ó, ele significa tal que. Então, novamente, sempre que for ver um documento, algum texto, alguma coisa da matemática que tem esse símbolo, interprete ele como tal que. Tranquilo? Qualquer dúvida, me avisem, beleza? Continuando. Podemos pegar aqui o exemplo A igual x tal que x é divisor de 3. No caso aqui, dentro do A, do conjunto A, tem elementos que são divisores de 3. Aí vamos lá relembrar um conceito. O que é um termo que é divisor? O que significa ser divisor? Divisor é um número que eu posso dividir outro de forma que o resultado seja exato, seja inteiro. Por exemplo, 3 dividido por x vai pertencer aos inteiros. Em uma aula seguinte eu vou citar do que se tratam esses elementos aqui, esses símbolos de conjuntos numéricos, quando eu for falar disso. Não se preocupe por agora. Saibam que isso aqui é inteiros. Ou seja, sempre que eu dividir o 3 por algum número e o resultado for inteiro, for fechadinho, sem vírgula, taranã, vírgula continuação, então x ele é divisor de 3. Agora eu pergunto, quais são os números que se eu dividir o 3 o resultado vai ser exato? 3 dividido por 1, que vai dar o próprio 3, e 3 dividido por 3, que vai dar 1. Só que aí que tem um detalhe. Além desses números, eu posso dividir também o 3 por menos 1, de forma que o resultado seja menos 3. Ou dividir o 3 por menos 3, que o resultado vai ser menos 1. Os 4 números aqui que eu escrevi, no caso 3, menos 3, 1 e menos 1, eles são inteiros. Por quê? Eles não têm parte decimal, não tem vírgula. Então, esses elementos fazem parte do conjunto A, mas não são os resultados, são esses números aqui, ó, que acaba que vão ser os mesmos valores, né? Porque o 3 ele é um número primo, e aí ocorre essa coincidência. Mas, enfim, então seriam os divisores, né? Os caras que estão embaixo da fração. Eu posso escrever aqui menos 3, menos 1, 1 e 3. Esses seriam os elementos do conjunto A. Esse conjunto que tem a característica do x, dos elementos desse conjunto, serem divisíveis de 3. Divisores, na verdade. Né? Divisor inteiro se trata disso. Pois bem. Continuando. Vamos falar agora um pouquinho sobre conjuntos unitários. Deixa eu só dividir aqui um pouquinho o espaço. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre... Opa! Corrigir aqui a cagada que eu fiz aqui. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre conjuntos unitários. Conjuntos unitários nada mais são, pessoal, do que conjuntos que possuem apenas um elemento. Possuem um único elemento. Então, por exemplo, se eu perguntar quem que é o professor de matemática 1, vocês diriam que é o professor Levi. Por quê? Porque é o único elemento
que satisfaz o requisito do conjunto, que no caso vai ser o quê? Professor de matemática. Beleza? Então, conjuntos unitários são isso, são conjuntos que possuem apenas um elemento. Então, vamos, por exemplo, pegar aqui, ó, o conjunto C. Ele consiste basicamente em um x que pertence aos naturais. Vou trazer um exemplo numérico e daqui a pouco eu volto para exemplos mais do nosso cotidiano para a gente entender. Vamos ler isso aqui, ó. O conjunto C, ele possui elementos iguais a x que pertencem aos naturais, tais que x é menor que 3 e maior que 5. Para a gente entender isso aqui, a gente precisa primeiro saber quem são os números naturais, né? Já que o x pertence a esses números. Os números naturais, pessoal, são aqueles números que a gente aprendeu lá no jardim da infância. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Inclusive, tem até uma grande discussão se o zero ele pertence ou não aos números naturais. Mas vamos deixar isso para outro momento. Então, quais são os únicos números, considerando esses fatores que eu falei, né? Aqueles números que a gente aprendeu lá no jardim de infância, lá na primeira série, que são maiores que 3 e menores que 5? Seria apenas o número 4. Ele é o único elemento que satisfaz essa condição de ser maior do que 3 e menor do que 5 nos números naturais. Agora, por exemplo, se eu perguntasse quais são os números inteiros, deixa eu escrever aqui para facilitar. Conjunto B. Conjunto B é x que pertencem aos inteiros, o z. Tais que 3 menor que módulo de x menor que 5. Aqui já entram novos fatores e novos conceitos. Vamos com calma. Primeiro de tudo, os z são os números inteiros. Como eu já mencionei anteriormente, são quaisquer números, sejam eles negativos ou positivos, ou o próprio zero, que não tenham parte decimal. Por exemplo, vírgula e algum número depois da vírgula. Números inteiros, fechadinhos, tá bom? No caso aqui, a condição é que o módulo desses números inteiros seja maior que 3 e menor do que 5. Explicando um pouquinho sobre módulo, quando eu tenho, por exemplo, o número 3, o módulo dele é basicamente eu pegar o número que está dentro e tirar o sinal. Então, como o 3 já está positivo, é que ele fica sem sinal positivo também, 3. Agora, quando a gente tem menos 3, o módulo dele vai ser 3 positivo também. O módulo ele mede a distância do número até o zero, de maneira positiva, sem considerar sinal. É só a distância, 3. Então, aqui no caso, já entra um novo elemento, porque assim, se eu tirar o módulo do 4, ele vai ser igual a 4. Porém, se eu perguntar o módulo do menos 4, ele também vai ser igual a 4. E o único requisito para fazer parte desse conjunto B é que o módulo esteja entre 3 e 5 e seja inteiro o número. Então, B ele possui dois elementos, o menos 4 e o 4. Pois esses dois elementos, quando você tira o módulo, os valores estão entre 3 e 5. Beleza? Então, falando um pouquinho, né, sobre conjuntos unitários, basicamente é isso. São conjuntos que têm apenas um elemento. Destacado aqui, um elemento. Pois bem, falando agora sobre o próximo conceito, é o conjunto vazio. Se o anterior só tinha um elemento, esse daqui não vai ter nenhum. Então, quando eu defino o conjunto vazio, eu digo que ele não possui
elemento algum, nenhum elemento. Vou pegar um exemplo aqui de como definir ele. Eu posso escrever que um conjunto é vazio com esse símbolo, V igual a uma bolinha cortada, né? Ou então eu posso escrever assim, ó, V igual, abre chaves, fecha chaves e não escreve nada dentro. O que isso quer dizer? Que o conjunto internamente é vazio, não tem nada dentro. Por exemplo, trazer um exemplo do nosso mundo real. Se eu perguntasse assim, ó, vamos supor que a sala A foi inteiramente limpa, não tem mais nada dentro. Nada. Só as paredes, mas não contam como elemento. Então, tecnicamente falando, a sala A é um conjunto vazio, porque não tem nenhum elemento sequer dentro dela. Tá bom? Falando um pouquinho sobre um exemplo mais palatável, mais simples. Vamos dizer isso aqui, ó. O conjunto V possui elementos x, de forma que x é um número ímpar e que também seja divisível por 2. Aí vamos lá. Conceito de divisibilidade. Quando eu digo que o número ele é divisível por 2, eu digo que qualquer número que eu pegar e dividir por 2 vai dar um resultado que pertence aos inteiros. Ou seja, se eu, por exemplo, pegar 2 dividir por 2, esse resultado pertence aos números inteiros. Então, 2 aqui em cima seria divisível por 2. Só que aí é que está. Quais são os números que tem de requisito aqui? Primeiro, divisível por 2, só que o número tem que ser ímpar. Vamos lá, se eu dividir 3 por 2, o resultado pertence aos inteiros? O resultado disso daqui é 1,5, né? Ó. 1,5 é um número quebrado, né? Ó. Tem vírgula e números depois. Então, esse número ele não pertence aos inteiros. Consequentemente, ele não faz parte desse conjunto. Só que, pessoal, qualquer número que eu pegar ímpar, 5, 7, 9, 11, 13 e por aí vai, vão resultar em números que não são pertencentes aos inteiros, ou seja, o resultado não vai ser exato. Consequentemente, o número não vai ser divisível por 2. E como tem esse requisito, que o número tem que ser par, quer dizer, tem que ser ímpar e divisível por 2, então o resultado disso daqui simplesmente vai ser o conjunto vazio, ou seja, não tem nada dentro. Posso representar ele dessas duas formas. Ou então, pelo diagrama, vê, abre o diagrama e não escreve nada dentro. Esse é menos comum, mas, enfim. Geralmente se representa dessas duas formas aqui, ó, já que não tem muita coisa para mostrar a respeito dele. Enfim, para finalizar um pouquinho desses conceitos iniciais, a gente tem um último conjunto para se tratar, que seria... Opa, ficou torto, né? Que seria o conjunto universo. Conjunto universo. Que ele vai ser algo mais conceitual. Por quê? Qual que é o critério dele? Por exemplo, pessoal, quando a gente desenvolve um assunto em matemática, a gente admite a existência desse conjunto. Por exemplo, vamos falar aqui, é, pegar o exemplo simples da sala de aula. Um exemplo mais conceitual, né? Não tão matemático, não tão numérico. Na sala de aula tem diferentes elementos. Mesa, cadeiras,
alunos, lousa. O conjunto universo é o conjunto que tem tudo isso aqui ao mesmo tempo. São todos os elementos utilizados nesse assunto, no caso, nesse tópico, que é a sala de aula, que é o conjunto sala de aula. Então, nesse aspecto, nessa visão, nessa reflexão, enfim, a sala de aula é o nosso conjunto universo. Esse conjunto, a gente chama ele de conjunto universo e o símbolo dele é U. Então, sempre que você vê U igual e por aí vai, geralmente na questão isso quer dizer o conjunto universo. Quando não for, ele precisa deixar claro. Por exemplo, dado um conjunto U, tal que, considerando que o conjunto universo seja U e outro conjunto, V, por exemplo, aí, ou seja, esse U aqui, esse primeiro, ele não é o conjunto universo, ele é uma parte somente. Não é tudo que tem, porque ainda tem o conjunto V na jogada. Beleza? Vamos lá. Passando adiante, esse próximo tópico aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre subconjuntos. Eu já tinha definido antes o que se tratava os conjuntos, seus elementos, e se um elemento pertence ou não a um conjunto. Agora vamos lá. O que são subconjuntos? São conjuntos menores dentro de conjuntos. Um exemplo que a gente pode pegar é aquela boneca russa. Eu sempre gosto de falar dela nas minhas aulas, porque ela é um exemplo bem simples de entender para visualizar do que se tratam os subconjuntos. Deixa eu pegar aqui como é que mais ou menos ela tem o formato. Ela é mais ou menos assim, ela parece um boneco de neve, só que aí ela ela tem esses, ela é uma bonequinha assim, que parece um João Teimoso, né? Ela é meio parece um ovo. E aí o que acontece? Dentro dela, dessa boneca, ela tem uma tampinha aqui, ó. Se você desenroscar essa tampa e você abrir essa boneca, dentro dela vão ter outras bonecas iguais, de tamanho menor. Então é como se fosse assim, ó. Selecionar aqui, seria algo mais ou menos assim, ó. A boneca, aí tem uma boneca, opa, uma boneca que seria um pouquinho menor dentro dela. E aí, considerando essa boneca menor, é como se eu pegasse ela e abrisse de novo. E aí dentro dela vai ter outra boneca menor. E assim por diante. Subconjuntos nada mais são do que isso. São conjuntos que estão dentro de outros conjuntos. Só que são conjuntos menores, né? Deixa eu pegar um exemplo numérico aqui para facilitar o entendimento. Vamos considerar o conjunto A, que possui os seguintes elementos: 1, 2, 3, 4 e 5. Se a gente considerar esse conjunto aí, conjunto a gente pode considerar válido que existe dentro dele um conjunto C que possui os elementos 1, 2 e 3. Por quê? Porque esses elementos aqui, ó, o 1, 2 e o 3, eles estão dentro do A. O conjunto C inteiro, ele pertence ao A. Só que no caso aqui, tem um símbolo diferente que eu vou comentar agora. Quando a gente usa o pertence, pessoal, a gente se refere geralmente a elementos. Não é à toa que é o Ezinho, né? É uma convenção, tá? Usa o Ezinho. Quando a gente fala de subconjuntos, a gente usa C para falar de subconjuntos. Esse Czinho aqui, ó, vou fazer aqui a nossa famosa legenda, ele é um C que é mais achatado, certo?
ele quer dizer que algo está contido, ou seja, ele está dentro, certo? No caso aqui é o contrário, perdão, me enganei, me confundi aqui, ó. Seria o Czinho assim, ó. E aí quando a gente tem isso aqui, no caso o C, ele está contido no A, o C ao contrário. Agora eu posso dizer que o A, ele contém o C. Aí sim seria o Czinho normal, como eu tinha escrito. Aí esse C ele significa contém. Ou seja, o A ele contém o C dentro dele. O C faz parte do A. Ele está dentro do A. Tranquilo? E aí, pessoal, eu posso fazer diversos subconjuntos. Nesse caso aqui do A, eu posso dizer que existem conjuntos que têm 1, 2, 2, 3, 1, 3. Tudo isso aqui são subconjuntos, ó, que é um agrupamento de elementos de um conjunto. Eu posso dizer que o vazio ele é um elemento de A. Aí tem outros elementos, outros subconjuntos, né? Um 4, um 5, vazio e um. Enfim, existem diversos subconjuntos em A. Se eu quiser saber o total de subconjuntos, tem uma formulazinha para isso, que ela é a seguinte: 2 elevado a n, onde esse n ele vai corresponder a o número de elementos de A, sem contar, é claro, o elemento vazio. No caso, então, o A ele possuiria 32 subconjuntos. Esse seria o total de subconjuntos presentes dentro do A. Beleza? Continuando. Se a gente fosse falar, por exemplo, agora um pouco sobre operações com esses elementos e com os subconjuntos presentes dentro dos conjuntos. Pegando aqui uma nova folha, eu vou falar aqui agora das operações com conjuntos. Mas para introduzir esse tema, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre diagrama. O diagrama, pessoal, ele é uma forma mais visual de se representar um conjunto. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o lápis. O conjunto A, eu posso dizer que dentro dele tem os elementos 1, 2, 3 e assim por diante. E o elemento B possui os elementos 4, 5 e 6. Beleza? No diagrama de Venn, quando conjuntos possuem coisas em semelhança, eu posso juntar os círculos assim, ó. No caso aqui, ó, o A e B, eles teriam algo em comum. E aí eu vou falar de um operador agora, que se vai se tratar sobre essas semelhanças e junções de conjuntos. E aí por isso que eu tive que falar sobre os diagramas, tá? Vamos aqui. O primeiro operador é a união. A união é tudo dos conjuntos. De maneira mais simples, é isso. Na prática, o que quer dizer? Se eu tenho dois conjuntos, no caso aqui, A e B, A e B, a união, ela seria, pessoal, tudo que está aqui no A e tudo que está no B. Esse aqui seria um exemplo de união. Deixa eu pegar um outro exemplo que não tem semelhanças.
aqui, ó, os dois conjuntos eles estão separados, né? Ó, A e B. A união seria tudo dos dois. Então, todo o A e todo o B. Basicamente isso. Já a interseção, agora não lembro se é com. Eu vou escrever intersecção, tá? Se não for assim, me perdoem pela escrita. A interseção ela vai se tratar do que tem em comum. Em comum. Por exemplo, se eu tenho dois conjuntos A e B, sempre vai ser A e B, tá? Os exemplos. Percebam que o A e o B eles têm uma coisa assim, uma coisa aqui em comum, né? Essa parte aqui, ó, tanto faz parte do A quanto do B. Então eu posso dizer que A e B possuem interseção, que seria isso daqui. Isso daqui seria a interseção de A e B. Agora, pegando, por exemplo, dois conjuntos separados A e B, o que é que eles têm em comum? Se eles estão separados assim, quer dizer que não tem conjuntos, não tem elementos em comum. Então aqui, ó, a interseção B é igual a vazio, porque não tem nada em comum entre os dois. Pois bem, já que eu falei desses dois, eu vou falar um pouquinho sobre os símbolos deles, né? Já que eu defini os dois, vamos lá. União, eu escrevo a letra U para representar. Então, por exemplo, se eu escrevo A união B, eu vou fazer o que eu fiz aqui, ó. Eu vou escolher os dois juntos. Os dois juntos. Tudo que tem no A e tudo que tem no B. Seria tudo que está aqui dentro, né? Ó. Beleza? No caso aqui, desses outros exemplos aqui, a união B é todo o A e todo o B. A união B. No caso da interseção, pessoal, o símbolo é um U de cabeça para baixo. É um U plantando bananeira, né? Então, quando eu escrevo A interseção B em conjuntos que têm partes em comum, eu estou querendo representar isso daqui, ó. Só o que eles têm em comum. No caso, é, se eu pego, por exemplo, é, alguém é, da turma A que tem a primeira letra do nome igual a vogal A. Por exemplo, Amanda, supondo, tá? E eu pego, por exemplo, o Alberto, também da turma A. Esses dois elementos fazem parte do conjunto A. Só que nos subconjuntos nomes, eles fazem parte também de um subconjunto, que é a parte em comum deles, que é começar o nome com a letra A. Beleza? Só ideias aqui aleatórias, tá? Mas assim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Sempre que vocês verem esses operadores aqui, ó, esses símbolos, U você interpreta como a união, e esse U invertido, a interseção. Beleza? Basicamente isso. É os que têm em comum. Só que existem outros operadores. Tá beleza? E aí, vamos lá. Pois bem, vamos lá. Prosseguindo, a gente tem o seguinte. Além desses dois operadores, a gente vai ter outros dois, que são os operadores diferença e diferença simétrica. Mas antes vamos falar do diferença. Esse daqui, pessoal, ele vai ser é, basicamente como se fosse uma diferença, uma subtração normal. É um menos o outro. Vamos ver um exemplo prático. Novamente, os dois conjuntos que têm algo em comum.
A e B. A e B. Se eu quiser, por exemplo, A menos B, que é o operador de diferença, ele tem esse símbolo, o menos, operador de diferença, eu vou, para eu saber o resultado disso, eu vou simplesmente pegar o A completo e eu vou tirar o que ele tem em comum com o B. Eu vou tirar o B, que faz parte do A. Vamos com calma. Primeiro de tudo, quem é o conjunto A completo? É tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. Só que no caso, eu quero fazer a diferença de A e B, ou seja, eu quero tirar do A o que ele tem em comum com B. Quando a gente fala sobre coisas em comum, a gente lembra da interseção. Então, nesse caso aqui, eu vou tirar a interseção, que é isso aqui, ó. Beleza? Então, o que é que eu vou ter que selecionar aqui para representar a diferença de A e B? Todo o A, tirando a interseção. Então, seria tudo isso daqui, menos a interseção. O elemento A completo, tirando isso aqui, ó. Que corresponde a esse resultado aqui. Tudo que está aqui, ó. Beleza? É basicamente isso. Agora, quando eu falo de diferença simétrica, ela vai possuir uma equivalência, tá? Já de adianto para vocês. Opa! Quando eu falo de diferença simétrica, o que é que vai acontecer? O operador dela é um triângulo. Esse é o símbolo. Deixa eu escrever como eu estava escrevendo nos outros para poder facilitar. É um triângulo que corresponde à diferença simétrica, tá? Diferença simétrica. Vamos pegar aqui novamente os dois elementos que têm algo em comum. A e B. Considerando A e o B, a diferença simétrica A triângulo B, ela possui uma equivalência, que vai ser quem? A união B tirando a interseção B. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, primeiro, quem seria A união B? Seria tudo do A e tudo do B. Seria isso aqui, ó. Tudo que está aqui dentro, ó, dessas duas bolas. Essas duas bolhas. Desses dois diagramas. Beleza? Seria isso aqui. Só que é que tá. Quem que é a interseção de A e B? É isso aqui, ó. Então, quando eu peço a diferença simétrica, é basicamente tudo menos o meiozinho em comum. Seria isso aqui, ó. Tudo que está aqui e tudo que está aqui. Só não vai ter esses carinhas do meio. Essa seria a nossa diferença simétrica. Beleza? Vamos dar uma pausazinha e depois de um corte, a gente vai fazer umas questõezinhas que usam um pouquinho desses operadores. Pois bem, vamos lá finalizar isso aqui. Vamos lá. Ó, temos aí duas questões para a gente fazer. Duas questões estão fixadas no módulo, tá? São as mesmas do módulo. Qualquer coisa eu posso fazer um TD só com elas resolvidas para entregar para vocês.
Mas vamos lá. Uma listinha resolvida. Vamos ler a questão. Questão 1. Seja o conjunto A igual a os elementos 1, 5, 100 e 3. O conjunto B com os elementos Paulo, Guto, João, 1 e 5. O conjunto C com os elementos A, B, H, J, P, Jorge e Guto. O conjunto D, que é um conjunto vazio. O conjunto E, que só possui um elemento, o elemento vazio. E o conjunto F, que possui os números 1 e 3. Aí ele pede, determine. Vamos lá, letra A. A união B. Quando a gente fala de operador união, é tudo que tem em um conjunto junto de tudo que tem no outro conjunto. Então, eu vou pegar o A e vou juntar com o B. Então, seria 1, 5, 100 e 3, que no caso são os elementos do conjunto A. E aí eu vou juntar com os do B, que no caso seria Paulo, Guto, João. Como 1 e 5 já estão escritos aqui, eu não preciso repetir eles. Então, seria isso aqui, ó. 1, 5, 100 e 3, Paulo, Guto e João. Beleza? Seriam esses aí os elementos do conjunto A união B. Quando eu falo de B união D de dado, mesmo esquema. Seria Paulo, Guto, João, 1 e 5. E aí, quem são os elementos do conjunto D? O conjunto D é o elemento vazio, ou seja, ele não tem elementos. Então, o conjunto B união D é o próprio conjunto B. Por quê? Como o D não tem nada, é tipo somar zero. Quando eu somo zero com qualquer número, o resultado muda? Não, é basicamente o número anterior. Exemplo, 4 mais zero é o próprio 4. No caso aqui, B união com o conjunto vazio que é o D vai ser igual ao próprio B. Tranquilo? Basicamente é isso. Um próximo exemplo, C união D. Novamente, ó. Outro que vai ser o próprio conjunto C. B união é tudo do B com tudo do E, que é um elemento vazio. Aí como é que fica esse? B união E. Esse fica Paulo, Guto, João, 1, 5 e vazio. Aí vocês podem se perguntar, qual que é a diferença entre o D e o E? Aqui no D, eu estou representando que ele não tem elementos. Não tem. No caso do E, ele tem um elemento. No caso, é o elemento vazio, mas tem um elemento. Professor, qual que é a diferença entre o conjunto vazio e o elemento vazio? Basicamente, o elemento ele faz parte de um conjunto. É como se fosse, por exemplo, eu pegar o conjunto E e eu dizer que não tem nada dentro dele, só tem o vazio. São coisas similares, mas não são iguais. Não confundam, tá bom? Na prática, quando tiver com as chaves, o vazio ele vai ser um elemento. Se tiver sem as chaves, assim, ó, como está no D aqui, ó, aí vai ser o próprio conjunto vazio. Outra forma de se representar o conjunto vazio é, por exemplo, D igual às duas chaves, né? Eu citei lá em cima, no começo da aula. Então, B união E seria isso. Tudo do B junto do elemento vazio do conjunto E. D união E. Esse daqui é interessante. D união E, ele seria o elemento vazio. Só o cara que está no E, né?
É o mesmo esquema de juntar o B e o D, né? É tudo que está em um junto de tudo que está no outro. Um não tem nada, o outro tem alguma coisa, que é o elemento vazio. Tranquilo? E por fim, a união F. Percebam, sempre que tiver união, é tudo que está em um, tudo que está em outro. Beleza? Então seria tudo do A com tudo do F, que é 1 e 3. Ó. Só que aí, como já está escrito aqui no A, 1 e 3, se eu for escrever A união F, é só escrever o conjunto A. Porque dentro do A tem o F, que no caso são os números 1 e 3. Aí depois pede outras uniões, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Porque a união é bem tranquilo de fazer. Agora vamos para o exemplo C. Letra C. A interseção B. Sempre que a gente falar de interseção, é o que tem em comum entre duas coisas. No caso aqui, os conjuntos A e B. Aí vamos lá. Quem é que está em comum entre o A e o B? Seria o número 1 e o número 5, né? Ó, aparecem nos dois. Então aqui a resposta seria 1,5. Os elementos 1 e 5. Próximo. C, interseção B. Eu falei união, né? Interseção. Anteriormente. A interseção B é 1 e 5. C, interseção B, é tudo que tem no B e no C em comum. Aí vamos lá. O que é que tem no B? Paulo, Guto e João. 1 e 5. No caso do C, é Jorge, Guto, A, B, H, J, P. A única coisa que tem em comum entre o B e o C é o elemento Guto. É a única coisa em comum. Então, a resposta é Guto. Próximo. C, interseção D. D é o conjunto vazio. Não tem nada dentro dele. Então, o que é que vai ter em conjunto entre C e o vazio? Aí aqui a resposta, pessoal, ela é vazio sem chaves. Por quê? Não tem nada entre comum. No caso aqui, ó, o C, ele é tudo isso daqui, né, ó. O D, ele não tem nada dentro. Como ele não tem nada, não tem como ele ter alguma coisa em comum com o C. Então a resposta é o vazio sem chaves. Agora, se eu perguntar o seguinte, qual que é a interseção entre C e E? Aí a gente pode escrever abre chaves, vazio. Por quê? O vazio, pessoal, assim, ele é um elemento que ele faz parte de todo o conjunto. Ele faz parte, certo? No caso, quando eu coloco C interseção E, o que é que eles têm em comum? O C e o E. O E ele só tem um conjunto, quer dizer, um elemento, que é o vazio. O C ele também possui o vazio. Então a única interseção entre eles é o próprio elemento vazio, não o conjunto, o elemento. Cuidado com essas grafias porque isso aqui tem cara de prova, tá? Vestibulares tradicionais como o S, Unicamp, Fulvestre, é a cara de cair nesses vestibulares, tá? Então se liguem porque é batata de cair em prova. Pois bem, continuando. Se a gente tem C interseção E, seria o elemento vazio, que é isso aqui, ó. O elemento que está dentro do E, que também é implícito no conjunto C. Agora falando F interseção A, seria quais elementos? 1 e o 3, que são os elementos que têm em comum entre o F
e o A. Beleza? Próximos. É, alguns desses outros itens, pessoal, eu vou deixar para uma aula seguinte que eu vou resolver essa lista, essas duas questões de maneira completa, com todos os itens e subitens, tá? Sabendo interseção e união, por enquanto, já está de bom tamanho. Caso queiram, dá para fazer o item E, que é a diferença. Aí é só lembrar do conceito de diferença, que é só eu pegar o primeiro elemento e olhar dentro dele o que é que ele tem em comum com o segundo elemento. No caso aqui do A e do F, o que eles têm em comum é o 1 e o 3. Então é só eu pegar o A e escrever ele sem as coisas que ele tem em comum com o F. No caso aqui, como é o 1 e o 3, então quando eu pegar aqui, por exemplo, na letra E, o A menos o F vai ser os elementos 5 e 100. Por quê? O 1 e o 3, eles estão em comum com o F. Tá aqui, né? O F, ó. Beleza? E assim vai. A menos B. Busca o que tem em comum entre o A e o B. E isso para todos os outros itens. Os subitens, né? Esse item F eu vou resolver depois. Fazendo um pouco agora a terceira questão. Outra questão de operação com os conjuntos. Para fechar. Vamos aqui. Analise o diagrama a seguir. Ó, para essa questão, eu vou desenhar, tá? Porque como não tem nada escrito nos elementos, nos conjuntos, não tem elementos definidos, aí tem que desenhar. Tem que desenhar o diagrama e especificar pintando, tá? Mas aí eu vou fazer com calma cada item para entender. Item A. O item A ele pede o seguinte: A diferença B e C. Na prática, quando a gente lembra de diferença, eu vou tirar o que eu tenho em comum. Vamos lá. O A diferença B seria eu pegar todo o A e eu tirar o que tem em comum com o B, que é isso aqui, né? Ó. A parte em comum do A e do B é isso aqui, né? Ó. Então, a resposta seria tudo que está aqui, ó. Para o A diferença B. Só que tem um detalhe, ele também está pedindo diferença com o C, ó. Aí eu tenho que tirar disso aqui o que tem em comum com o C, que vai ser essa parte aqui, ó. Para tirar, é só eu apagar isso aqui, ó. Opa, fiz besteira. Vamos aqui, ó. Seria tudo que está aqui, ó. Isso aqui seria a resposta do item A. A, diferença B, diferença C. Próximo. Fazendo o item B agora. O item B, ele pede A união B, diferença C. A união B seria tudo isso daqui, ó. Tudo que está aqui dentro. Só que ele está pedindo uma diferença com o C, né? Aqui, ó. Então, eu tenho que tirar essa parte aqui, ó. Que está em comum com o C. Com isso, a nossa resposta fica assim, ó. Seria basicamente isso. Eu vou tirar isso aqui e isso aqui. Por quê? Apesar deles fazerem parte da união de A com B, eles também fazem parte do C, ó. Então eu tenho que tirar eles porque está aplicando a diferença com o C. Ficando só isso aqui. Próximo item. Vamos lá para a letra C, que pede a interseção C, diferença B. Aí vamos lá. Quem que é o elemento A? É todo esse círculo aqui.
O elemento C, todo esse círculo aqui. A interseção entre A e C seria isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Só que ele quer a diferença com B. No caso disso daqui, ó, eu tenho que tirar o que tem em comum com B, que seria isso aqui, ó. Então, a resposta seria somente isso daqui, ó. Beleza? Próximo item. Letra D. Ela vai pedir A interseção B, diferença C. A interseção B, tudo isso aqui. Só que eu tenho que tirar novamente o que está em comum com o C, que é essa parte aqui, ó. Então, fica só isso aqui, ó. Somente isso que está aqui dentro. Para finalizar, ele pede a interseção B, interseção C. Ele pede o que está em comum entre os três conjuntos, né? Que no caso aí seria A, B e C, os conjuntos. Então ele só quer isso aqui, ó. Esse triângulozinho aqui do meio, ó. Somente isso aqui. Essa seria a resposta da letra E. Tá beleza? Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente abordou um pouquinho do básico ali de conjuntos, do essencial para resolver as questões. Falamos sobre as noções essenciais, o que são conjuntos, elementos e a pertinência de um elemento e conjunto, né? Que se trata sobre se algo pertence ou não. Falamos um pouquinho aqui, demos uns exemplos, né? Falamos sobre as representações dos conjuntos, através de citação de elementos ou diagrama. E demos alguns exemplos também de conjuntos. Depois a gente falou um pouquinho sobre descrição por propriedade. Quando eu digo que basicamente um número ele pode ser definido, um conjunto ele pode ser definido através de uma regra específica, como essa aqui, ó, de x ser divisor de 3, um elemento do conjunto A, né? Falamos de conjuntos unitários, conjuntos que só tem um elemento. Temos alguns exemplos aqui, né? Que aí no caso aqui, ó, o B ele já não seria unitário. Não é unitário. Aí falamos do conjunto vazio, sobre como representá-lo, como entendê-lo, conjunto universo, os subconjuntos. E aí, finalmente, a gente falou sobre as operações com conjuntos, né? E sobre as questõezinhas aqui. Depois eu vou gravar uma outra videoaula, resolvendo uma lista de questões com esses materiais, que constam no material aí que eu vou fornecer. E aí a gente desenrola 100% esse material, beleza? Então é isso. Valeu e até a próxima.